Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Coisa boa, filé do Zezé. O filé do Zezé que você já está acostumado a ver. Só que tem o seguinte, eu agora vou lembrar você um convite que eu já fiz a semana passada. É você vir para o filé do Zezé agora na segunda-feira, dia 3, a partir das 18 horas, para que eu autografe para você o meu mais recente livro, ou seja, o 10º livro, que é o Tribunando com Independência. Eu aguardo você. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Eu tenho certeza disso. Mas eu estou tendo um prazer enorme todas as vezes que eu a entrevisto. Esse prazer fica renovado. A nossa eterna prefeita, Cátia Borges, está aqui conosco. Agora na qualidade de secretária de Estado de Desenvolvimento da Ação Social, certo? De assistência e desenvolvimento social. Assistência e desenvolvimento social. Tudo bem, Cátia? Tudo. Um prazer estar com você aqui, né? Nesse programa que é uma satisfação. Obrigado. Porque conta história, faz história e agora novo livro aí, o 10º livro. O 10º livro, é verdade. E eu estarei aqui. Com certeza, e eu vou agradecer muito a sua presença. Muito, muito mesmo. Você que realmente, agora sou eu que digo, você que fez e continua fazendo história nessa cidade. Como é que você se sente dentro disso, como personagem histórico da história desse estado? Olha, eu acho que o conhecimento que a gente adquire dentro do poder público é para a gente permanecer ensinando, aprendendo e fazendo diferente. Com certeza. Eu só erro se eu quiser. Perfeito. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, né, com o conhecimento que eu tenho, com o estudo que eu tenho, a gente precisa cada vez mais aprimorar. Porque a minha vida toda foi trabalhando pela inclusão social. É verdade. Foi trabalhando pela saúde, pela educação, para que as pessoas melhorem. Porque quando a pessoa estuda, ela tem perspectiva de evoluir. E agora, numa área que é uma área direta da inclusão social. Nós temos em Alagoas 540 mil famílias recebendo o Bolsa Família. Significa 1.700.000 pessoas. Mais da metade da população. É muita coisa. Muita coisa. É. E qual seria a fórmula? Até 2015, o Brasil e o estado de Alagoas, eles iam numa curva descendente da miséria e da pobreza. Perfeito, muito grande. A partir de 2016, isso começou a subir no Brasil. Por quê? Porque as rendas começaram a acabar, o modelo de governo era diferente, né? Então, o que é que a gente observou? Aí depois vem a pandemia. Aí a pandemia piorou a situação do Brasil. E piorou também a situação do Norte e Nordeste, né? Porque um governo anterior ao do presidente Lula, parece que o Nordeste e o Norte eram esquecidos. Que isso é uma coisa muito feia, né? Demais. Dizer, se eu sou secretária de Estado do Estado de Alagoas,
eu tenho que atender os 102 municípios Não de tem a forma menor dúvida. igualitária. Isso é perfeito, Kátia. Por que é que eu vou? E eu estou colocando isso para qualquer governo. Claro. Porque eu sempre me comportei dessa forma, né? Sempre busquei estar no partido mais socialista, Coerente. mais coerente, um partido que discuta com a sociedade. Quem é que não gosta de ser escutado? Não tenha Então, dúvida. Eu acho que, como uma pessoa democrática e como uma pessoa que eu vejo agora uma possibilidade da gente reduzir essa curva da extrema pobreza, no estado de Alagoas, nesse ano e pouco já do governo Paulo Dantas e um ano de Lula, nós já tiramos 100 mil pessoas da extrema pobreza, e isso é importante. O ano passado já cresceu o número de carteiras assinadas de trabalho, porque o Bolsa Família... Agora você chegou no ponto que eu queria. Não é dar esmola só. Não, pelo contrário. Olha, agora vai ser lançado um programa no dia 1º de julho. O governo Paulo, que chegou de viagem agora, foi para Brasília. Isso. Eu e o Dudu Brasil, que é da empresa de crédito do Estado, né? Da Desenvolve, já estamos nos alinhando. É um recurso Muito novo, bom. ligado a 7 ministérios do presidente Lula, aonde Alagoas vai ser contemplado. Aí, esse dinheiro não é a fundo perdido, é dinheiro empréstimo. É verdade. Mas um juro subsidiado, Exatamente. com aval. Então, tem toda uma sistemática que você pode pegar o pequeno empreendedor, a pessoa que faz doce, que faz bolo, o agricultor familiar que vende lá a sua macaxeira, seu inhame, sua banana, e você fomentar Sem dúvida. essas Eu pessoas. tenho conversado muito com o Dudu e a gente sente que a Desenvolve é diferente. Pois é, e ele me ligou todo feliz. Cátia Borne, eu estou aqui em Natal. Olha, a Lagoa vai ser contemplado, mas ainda vou dizer quando, porque eu vou conversar com o governador. E a Secretaria de Assistência, ela vai estar na linha de frente desse novo programa. E é uma coisa que eu gosto de fazer, eu aprendi a fazer, e aprendi a fazer discutindo com os técnicos, porque ninguém sabe sozinho. Então, não, claro que não. Quando você tem a determinação, como o governo Paulo e o vice-governador Ronaldo, a determinação de reduzir a pobreza, a fome, a miséria, incluir as pessoas, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o emprego, eu acho que toda a equipe, ela vibra. É verdade. E uma equipe diferente. É verdade. Tem 17 mulheres. É completamente diferente. Mas ele acertou. Acertou. Tem mais mulheres do que homens. Tem uma e ele ainda briga assim. E vocês, homens, cuidado, porque se não prestarem, eu tiro e boto mais mulher. Mano, eu acho gozado, eu brinco muito com a Carol Balbina. Adoro, Carol. Carol é o fica pra cima e pra baixo, vai pra uma, vai pra outra, vai pra outra. Mas é isso mesmo. É o Coringa. É o Coringa dele. É o Coringa. Ele sabe. Mas funciona. Ele sabe que botando a Carol, ela vai lá, organiza e toca. Então, Exato. eu acho que essa forma da inclusão social, nós já temos, não precisamos inventar a roda. Eu já sei quem está no CadÚnico, já sei se mora na casa de taipa, já sei se tem água, se não tem, sei quantos filhos tem, sei se tem marido, se não tem, se é alfabeto. Isso é muito bom. Eu tenho todas as informações. Tudo arquivado. Onde é que você considera que é o pior problema ainda? Olha, que precisa ser o foco da sua secretaria. A gente tem aqui no estado de Alagoas, nós começamos o Brasil Sem Fome por alguns municípios que ainda não estão conseguindo reduzir a pobreza como o governador e como o presidente quer. E você atribui a quê? Olhe, municípios com agricultura familiar. Certo. O que é que o governador está fazendo? Mapeando. Precisa de técnicos. Para cada 100 agricultores familiares, 80, tem que ter um técnico. Não tenha dúvida. De agricultura familiar. Porque o Fomento Federal, eles dão um recurso para iniciar. Então, foi mapeado. Agora nós já foi lançado um programa agora para 700 agricultores familiares, esses quilombolas indígenas,
Nós vamos chegar a 7.200 ainda este ano. Que não é pouca coisa, não. Pouca gente, é muita 7.200 famílias. Exatamente. Famílias. Se você multiplica isso por 3, dá 25 mil pessoas. E que você faz a fixação ao seu lugar. No campo. Exatamente. E outra coisa, hoje existe o PA, que é o programa de alimentação, de compras de alimentos pelo governo estadual e pelo governo federal, para alimentação escolar, né? Para as cozinhas solidárias. Então é preciso produzir. Claro. Agora, Porque- eu sempre faço uma pergunta quando alguém vem com esse assunto da agricultura familiar. Cátia, uma preocupação que eu tenho há muito tempo, que é a questão do Canal do Sertão. Por que ainda não foi devidamente aproveitado e focado na agricultura familiar e por aí vai? O vice-governador, há 6 meses atrás, reuniu a assessoria dele e fez um projeto, me apresentou e eu apresentei ao Dudu. O que seria isso? Aproveitar já o Canal do Sertão, a parte que já estava feita, Isso. onde tem agricultores familiares e médio agricultores. Isso. Aqueles que podem tirar o financiamento Perfeito. e aqueles que precisam produzir e a água é de cisterna. São os caminhões-pipa que chegam lá e Isso. botam tal. Qual era a proposta do vice-governador Ronaldo Lessa que nós levamos para o Dudu e para a Secretaria de Agricultura? Isso. Pegar parte do Canal do Sertão, tubular, comprar bombas, irrigar e passar para essas áreas. Isso aí. Aqueles que têm condições de pagar financiariam o projeto. Perfeito. Com esse crédito agora que vem, nós paramos porque o Dudu disse, Cátia, eu não tenho esse dinheiro de reserva aqui, né? Com esse dinheiro que vai vir agora nesse novo projeto, quando o Dudu me ligou, disse, olha, diga a Ronaldo Lessa que aquele projeto que ele nos apresentou na Desenvolve, ele pode ser executado com esse recurso Pois aí. é. Então, é um aceno que o governo federal faz para o Nordeste e para o Brasil, com 7 ministérios, que a gente pode pegar um projeto como esse do Canal do Sertão, atender o médio e o grande produtor e atender Não tenha dúvida. o pequeno Não produtor. tenha dúvida. Então, isso já está no nosso... Eu acho ótimo isso, porque se constrói um canal como aquele, para carro-pipa tá tirando água de lá. Não é por aí, gente, não é Pois por aí. e tem o seguinte, né? Já está tendo feito um projeto para trabalhar a amplitude do Canal do Sertão. O presidente do Lula esteve aqui a semana passada, retrasada, e liberou já 500 milhões para mais 150 quilômetros do Canal do Sertão. Muito bom. Isso significa que o governo federal, o governo anterior, não liberou nada. Exatamente. Significa que Pelo esses contrário, andou cortando coisa por aí. esses 4 anos de governo, nós vamos avançar no Canal do Sertão. Sem dúvida. E quando a gente avança no canal como esse, significa que toda aquela região do Agreste do Sertão poderá ter água de qualidade. Perfeito. Entendeu? E isso atinge diretamente, no bom sentido, a sua secretaria. Não é verdade? Tá. Deve ser, então, um dos seus grandes projetos da secretaria, ou você quer enumerar outros? Não, esse é Esse um dos projetos da inclusão. O outro projeto que nós estamos trabalhando é o projeto para que cada secretário municipal ele faça o seu plano municipal de segurança alimentar, ele faça o seu conselho e ele faça adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Perfeito, perfeito. Provavelmente dia 17, dia 18 agora de junho, nós estamos fazendo um seminário com a secretária Buriti e todo o pessoal dela de segurança alimentar, já com 50 municípios do estado de Alagoas que já aderiram ao Sistema Nacional. Muito bom. Então, isso é uma grandiosidade para o estado. Alagoas está na frente. É verdade. Hoje, antes de vir para cá, liguei para ela. Qual é a data que você pode vir? Era 17 ou 18. Já liguei para bloquear na agenda do governador uma dessas 2 datas. Por quê? Porque ela vem com toda a equipe e como o governador lançou o Alagoas Sem Fome, Isso, ele vem fortalecer o Alagoas Sem isso, Fome. perfeito. Porque o Alagoas Sem Fome, ele trabalha todas as secretarias. É verdade. E cada secretaria do estado tem alguma coisa que está sendo feito de combate à fome
e a desigualdade Aliás, isso está social. sendo até uma bandeira do Paulo Dantas, É. né? Ele levanta e diz, é isso aí, reduzimos a fome em tanto, tá, que Claro, coisa maravilhosa. É por claro. aí. Um Lógico. estado com fome, Alagoas, eu recebi da secretária nacional, eu estava numa reunião em Recife, com o Nordeste todo, aí ela mandou um recadinho para mim, parabéns, Alagoas foi um dos estados que mais reduziu Muito bem. a insegurança alimentar. Kátia, me diga uma coisa. Dentro da sua secretaria, o estímulo ao empreendedorismo, o estímulo à formação de cooperativas, o estímulo para que cada vez mais as pessoas saiam da necessidade e realmente entrem no campo do trabalho. Olha, com esses novos recursos agora, fortalece mais ainda. Não tenha dúvida. A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, ela tem a Secretaria do Trabalho, ela tem a Agricultura, ela tem Gabinete Isso. Civil, ela tem Educação, ela tem Saúde. E aí, nós, Desenvolvimento Social, nós estamos trabalhando todas essas secretarias em um plano de desenvolvimento social. Não tenha dúvida que eu Por- sabia que você chegava nisso. Por quê? Porque uma secretaria não trabalha sozinho. Claro. Quer dizer, tem a Secretaria do Trabalho, eu tenho que ver as pessoas Não que tenha estão dúvida. precisando aqui. É. Hoje eu discuti com ela, com a Secretaria do Trabalho, um plano para as pessoas em situação de rua. Vamos montar, o cara não quer sair da Praça do Martírio lá, vamos montar um planozinho lá, vamos ensinar ele, vamos reciclar ele. Quer ser barbeiro, vamos montar lá uma estruturazinha para fazer. É preciso. Fazer Muita alguma gente coisa tem nisso. raiva. Não, aquele camarada ali na rua, tá fazendo o quê? Babá? Não tem família, tá ali há muito tempo. Perdeu o emprego no Covid, né? Saiu do interior, veio para cá, não arranjou emprego. Tá jogado psicologicamente, tá ruim. Então, é todo um tratamento tenha que dúvida. precisa. Nós temos mais de 1.000 pessoas em segurança alimentar no meio da rua. Só que a gente tem convênios com centros POPs em Maceió e no estado, a Casa Rankines, que a gente paga mensalmente o fomento para que essas pessoas tenham diariamente café da manhã, almoço e jantar, para não passarem fome. Essas pessoas, eu falo com o município mensalmente, alguns estão sem renda? Não, doutora Cátia, todos estão com renda, mesmo na rua. Então, quando a gente fala assim, cuidar das pessoas em vulnerabilidade, são as pessoas que estão no Cadê Único, são as pessoas da rua, são os quilombolas, Claro. são os indígenas, Claro. são aqueles agricultores familiares São e todos. pescadores. É. Quando vem a chuva, o peixe desaparece. Exatamente. Então, só de agricultor familiar, nós temos 109.000 famílias de agricultores Isso é familiares fantástico, isso é no estado de fantástico. Alagoas. Kátia, vamos combinar uma coisa? Vamos estreitar mais as suas vindas aqui, porque eu queria pegar cada plano seu em cada programa e desdobrar aquele plano até onde der. Não. Fechado? Eu estou à sua disposição. Que Eu coisa acho boa, vamos fazer isso. que é um momento novo no estado de Alagoas, Exatamente, eu né? também acho. E eu fico muito feliz de poder participar desse Que projeto bom. de resgate da cidadania. Que bom. E eu fico muito feliz de poder conversar com você. Eu tenho até uma história com a Kátia interessante. Esse programa não tinha chegado ainda em Maceió. A gente estava passando por Natal. Aí Kátia foi fazer uma visita em Natal. Eu entrevistei a Kátia lá, sem imaginar que um E um dia dia você vinha para cá. vinha pra pra Maceió. cá e ter esse prazer dessa convivência com você. Muito obrigado por essa amizade, por essa tranquilidade que a gente tem em tratar dos problemas do Estado. Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à sua disposição. Ok, muito obrigado. Então, até a próxima. Olha aí, gente, segunda-feira agora, segunda-feira, dia 3, lançamento do meu 10º livro, Tribunando com Independência. Não esqueça disso, hein? Eu faço Vamos questão. sim, eu vou estar presente. Olha aí, ó, que coisa boa, tá vendo? Quem quiser ver a Kátia, vai ver aqui, ó. Vamos lá, gente. Voltamos já lembrando do nosso Sebrae também, que nos acompanha, por favor. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Não quero ser chato, não, mas não se esqueça de segunda-feira, a partir das 18 horas, aqui no Filé do Zezé, o lançamento do meu 10º livro, Tribunando com Independência, certo? Eu acho que vou ter um carinho muito grande por ele e eu espero que você tenha também. Eu aguardo você aqui, tá certo? Vamos lá. Eu estou tendo um enorme prazer de receber o professor Humberto Barbosa. Ele é cientista, ele é meteorologista e ele tem um negócio chamado lápis. Eu pensei que era caneta, mas não é não, é lápis. Vamos saber dele que história é essa. Tudo bem, Humberto? Muito bom estar com você, Geraldo, e é uma oportunidade única. E Que quando isso? você toca nessa palavra lápis, eu Já começo bem? já começa o cérebro já ativar os mapeamentos, os monitoramentos. O que é o lápis? Geraldo, o conceito do lápis, ele foi pré-estabelecido assim que eu vim para a Universidade Federal de Alagoas. Certo. E ele tem um tripé. O primeiro é o acesso tecnológico, que eu tivesse uma tecnologia que me desse total descentralização dos dados, que eu pudesse recebê-los, processá-los, analisá-los e interpretá-los. Muito bem. Que eu não dependesse de agências governamentais, não porque há problemas, mas para eu ter mais independência nos dados e poder trabalhar a base dos dados. Mas dados de quê? A estrutura de dados hoje, ela delimita, ela marca, ela define várias estratégias na área de ciência. Certo. Uma das coisas é, principalmente, a questão de monitoramento. Eu Perfeito. preciso monitorar para eu entender o que está acontecendo, seja na atmosfera ou na superfície terrestre. Pronto, então é bom que eu explique isso. Eu comecei pelo lápis para poder explicar que você é um professor de meteorologia também, não é isso? Então esse seria o grande problema, ou seria a grande solução através do lápis? Essa é a grande solução, porque para que eu possa modelar um fenômeno meteorológico ou da superfície terrestre, as secas, por exemplo, eu preciso de dados. Milenar. Totalmente. Você precisa dessas informações para você entender todos os processos físicos, processos de indicadores de superfície que possam me apontar em que direção, por exemplo, como as secas ou os diferentes tipos de secas podem afetar o bioma brasileiro e mais especificamente a caatinga. Bom, e essa questão da seca é centenária, vamos dizer aqui, ou milenar. Se a gente olha o registro histórico num sentido oficial, porque se a Sim, gente claro. olha para trás antropologicamente, esses Isso. dados de seca já existiam, mas a gente está falando oficialmente mais de 160 anos de idade, 170 aproximadamente, de dados. de dados, Bom, de e que nos secas. levam aqui à conclusão. 8 ciclos de secas, porque quando eu olho esses dados de secas, são secas que acontecem anualmente, e o DNA das secas e o DNA das chuvas no Nordeste brasileiro sobe e desce. É uma gangorra. Quando ela sobe, eu estou na condição de que as chuvas estão próximo da média ou um pouco acima da média. Porém, na maior parte, acontece de anos em que você tem essa gangorra na baixa, que é quando você tem as secas. Então, Geraldo, quando a gente olha mais de 160 anos, quase 170, esse ciclo sobe e desce. Porém, quando você começa a olhar esse ciclo com um detalhamento, são 8 ciclos. 5 ciclos de 5 anos seguidos, ao longo desses 170 anos, e 3 ciclos de 2 anos. Porém, Geraldo, há uma
uma questão muito específica. A última seca registrada no Nordeste brasileiro, ela foi de um período de 6 anos, e ainda pode ser que alguns ainda olhem esse como sendo 7 anos de seca, e ela trouxe impactos, por exemplo, na parte hidrológica, na parte da agricultura, Isso. e quase alguns municípios da região Nordeste do Brasil, eles quase colapsaram no sentido de que a água, para uma população de 400 mil habitantes, chegou um momento em que isso correu um risco hidrológico, e a transposição de São Francisco conseguiu trazer esse alento para essa população de mais de 400 mil habitantes. Então a gente tem Está esses funcionando a dois. transposição Sim. nesse sentido? Nesse sentido, as grandes cidades hoje no interior do Nordeste brasileiro, elas são, de certa forma, têm esse abastecimento. Então você diria que está havendo uma modificação do tempo da ciclagem da seca? Ela aumentou essa frequência e essa intensidade das secas, e isso está muito ligado também com algumas atividades humanas e principalmente a atmosfera. Geraldo, nos últimos 30 anos, o que aconteceu foi que essa atmosfera ficou mais seca, mais quente, e isso, de certa forma, trouxe muita pressão, não só na questão da como essas secas estão distribuídas, porque elas aumentaram a frequência e a intensidade delas. Me diga uma coisa, há mais de, sei lá, talvez até uns 80 anos ou um pouquinho mais, o governo brasileiro criou o DENOX, né, que foi o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Certo. Até que ponto o DENOX foi importante nesse período todo até agora, se é que ainda é? Ela foi extremamente importante em termos de como o Nordeste ele procurou soluções, principalmente soluções hídricas, e a barragem e os reservatórios. Então o IOX, IFOX e DENOX culminaram nessa infraestrutura hídrica para o Nordeste, e que, de certa forma, colocou o Nordeste no centro da questão hídrica, principalmente o semiárido, mas faltou um detalhamento aí nessa questão. Foi como a sociedade civil poderia ter tido mais acesso a essa água. Mais acesso, exatamente, mais participação. Mais participação. Como hoje as bacias, elas têm uma representatividade da sociedade civil através de comitês, então isso já foi uma correção no sentido do que no passado faltava essa participação da população na decisão, no fator decisório de como a água passava próximo, mas ele não era atendido na primeira. Aí eu pergunto a você, meu caro Humberto, onde é que está havendo modificação, se é que está havendo, no sentido de que a bacia hidrográfica, vamos dizer, do Nordeste brasileiro, beneficia essa questão da seca? No bom sentido, claro. Ela beneficia no sentido de que ela consegue trazer essa capilaridade para vários municípios. A gente está falando de 1.474 municípios no semiárido. E essa bacia que a gente está falando, ela se chama São Francisco. Uhum. E o São Francisco, ao longo dessas décadas, que sobreviveu todo esse processo... Sobreviveu, Geraldo. Eu considero uma sobrevivência. Ela está, nesse momento, agonizando, porque os processos de proteção do São Francisco é a caatinga, solos, e esses solos, principalmente a cobertura vegetal, ela nos últimos 20 a 30 anos, ela vem num processo de devastação pelos processos da caatinga, desmatamento, queimada, e o assoreamento do São Francisco tem sido um problema e que tem só se agravado nos últimos 15 anos a 20 anos. Um cientista como você, que estuda com profundidade assuntos dessa natureza, tem sido ouvido por quem pode decidir, por quem pode mudar o status quo? A ciência e a política, elas têm uma conexão. Para boa ciência, é necessário que você tenha a boa política. Não tenha dúvida. Essa política, ela passa muito por demandas de como a sociedade precisa que seja colocada como prioridade. A parte ambiental hoje, ela está melhorando em função da sociedade estar sentindo esses impactos, altas temperaturas, chuvas em excesso. Então ela começou também a ligar um botão de alerta no sentido de que temos que buscar soluções. Isso. E aí é onde entra a boa política de entender que há uma demanda da sociedade. E é científica. E que é científica. Ela entende ciência, talvez ela não entenda os processos
que são levados Não saiba conduzir. Não saiba conduzir, Perfeito. Geraldo, e não tenham os preceitos, as informações básicas, Perfeito. os dados, Isso. para que ela possa Perfeito. fazer Agora, a sua Humberto, me decisão. diga uma coisa. Vamos pular daqui para o Rio Grande do Sul? Ótimo. Vamos lá. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? O que foi que realmente fez com que houvesse essa tragédia horrorosa que está aí ainda? Em princípio, a gente tem um fenômeno natural chamado El Niño. Isso. Todo agricultor, todo pequeno produtor no Nordeste sabe o que é o fenômeno. Ele não entende a base física, Certo. mas ele sabe. Ele significa para ele que pode acontecer seca na região Perfeito. Nordeste do Brasil. As temperaturas normalmente sobem 1 a 2 graus. E aí você tem uma sazonalidade que, nessa época do ano, Geraldo, todo mundo sabe 2 impactos diretos do El Niño. Enchentes no sul do Brasil e secas no Nordeste. O que aconteceu de anormal? Aconteceu uma anormalidade Lógico nesse que processo. Primeiro, essas enchentes tiveram uma proporção e a intensidade delas foi acima do que se esperava, Ok. porque você acumulou 2 informações. As altas temperaturas do El Niño com uma atmosfera muito mais quente, muito mais aquecida, e isso faz com que ela produza muito mais nuvens e descarregou isso. E um outro processo foi que esse bloqueio atmosférico, um sistema de alta pressão, tipo uma panela ali, bloqueando essas massas de ar frio se deslocarem no sentido da região sudeste, elas estavam segurando, e a Amazônia injetou, através dos Andes, transportou essa alta umidade e essa coincidência dessa atmosfera muito concentrada em função também de outros processos terrestres, Lógico. geofísicos, como, por exemplo, a bacia, e são vários rios que formam essa bacia hidrográfica, e a cidade está localizada numa planície, isso tudo, essa bacia ela não estava protegida, assim como São Francisco, a mata ciliar foi toda destruída. Também está comprometida. E o mais importante, Geraldo, é importante a gente entender que os solos, eles têm um papel extremamente importante. E todos os De processos, filtros, não só da percolação, da infiltração da água, Certo. mas também de uma proteção de como a sustentação desse solo, porque ela tem nutrientes, se esses nutrientes começam a ser perdidos, a sustentação ela vai ficando mais flácida, Muito ela bem. vai perdendo as suas propriedades. Agora, Humberto, eu hoje estava até escrevendo um artigo, deve ter sido publicado na quinta-feira, sobre essa questão também que eu venho abordando. E eu falando que vamos buscar culpas também. No caso, por exemplo, que ninguém tem culpa do problema atmosférico, como você bem detalhou agora, mas tem na prevenção. Então, veja bem, eu não sabia que a cidade de Porto Alegre ela tinha 30 quilômetros ou mais, sei lá, de uma contenção, com 39 bombas, enfim, que jogariam aquela água da inundação para dentro do Guaíba de novo. Não sei como é que a coisa funcionaria bem, mas que desde 1970, quando foi construída, não houve nenhum tipo de prevenção, de arrumação, dos governos chegarem e dizer vamos ver como é que estão essas comportas, vamos ver como é que estão essas bombas, e nada funcionou. Fez parte da tragédia? Hoje a gente tem que chamar a atenção, Geraldo, a como os municípios estão se preparando para desastres, principalmente desastres ligados ao clima. Certo. A gente está falando de condições de eventos extremos Isso. ligados à meteorologia, à climatologia e hidrologia. O que aconteceu nesses últimos 20 anos? Boa parte das nossas grandes cidades elas não estão preparadas para essas Exatamente. condições extremas de chuva, e elas vão acontecer com maior frequência e maior intensidade. E essa resposta dos municípios começa a preocupar também o governo federal, porque mostra e revela que a gente está despreparado para trabalhar com esse tipo Isso. de infraestrutura. A nossa infraestrutura hídrica hoje, nas grandes cidades de drenagem urbana e nas encostas, as grandes cidades hoje estão todas elas sobre uma suscetibilidade a esses processos de inundações, enxurradas e cheias. Obviamente que isso requer recursos. Claro. E aí, muitas vezes, as prefeituras negligenciam essa situação, achando que a atmosfera, achando que todos esses eventos de desastre, eles estão numa frequência que a gente era muito acostumado no passado, só que não a teria realidade agora, consequências, exatamente. a realidade está falando de 800 a 1000 milímetros, quando
conseguidos ser estimados, porque há regiões onde que se não consegue ter essas estimativas corretas. Então, uma quantidade de água numa superfície absolutamente degradada, aonde a infraestrutura hídrica de preparação de resposta também apresentou falha, mas é importante a gente olhar hoje que toda a nossa região costeira do Brasil, ela está sob risco e riscos principalmente ligado a riscos climáticos, hidrológicos. Vamos sair do sul? Vamos sair do sul. Maceió é uma área perigosa? Maceió, toda a costa leste, nessa época do ano, a partir da segunda quinzena de abril até meados de agosto, setembro, ela tem uma condição favorável às inundações, às enxurradas e, de certa forma, de como a cidade pode ser impactada por excesso de chuva. Perfeito. Por exemplo, Recife, uma cidade que está tecnicamente abaixo do nível do mar. É um perigo. É um perigo. Ela está entrando agora, foi feita uma revisão mais recente e são 1.492 municípios com alta possibilidade, vamos colocar assim, a gente usa outra palavra, mas com alta potencialidade de sofrer riscos de inundações e de enchentes. Essas 1.492 cidades, elas estão muito distribuídas na nossa faixa costeira. E aí Recife, Maceió, Salvador, entre outras tantas, e agora a gente tem que começar a olhar de como a gente vai ter resposta, porque isso traz impactos, Geraldo, mas ela também traz consequência pós-desastre, que aumenta uma questão que talvez não se dê muita atenção, a desigualdade social, porque todo o processo de recuperação é um processo que leva tempo, é um processo que tem um custo alto, e muitos que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul são pessoas que têm deslocado, não só no município, que são os deslocados climaticamente, mas também para outros estados. São cidades inteiras Sim. que os prefeitos dizem que tem que mudar de lugar, que não tem como consertar. Quer dizer, é um negócio muito sério isso que aconteceu. E se você me pergunta, isso é uma tendência que vai ficar cada vez mais frequente em termos de ocorrência de enchentes e inundações, em função dessas altas temperaturas que já passaram a ser absolutamente quase de 1,4 a 1,5 graus acima do que a gente tinha como referência no processo de industrialização de 1850. Agora eu queria que você dissesse exatamente o que quer dizer cada letra de lápis. Laboratório de análise, processamento de imagens de satélites. Que beleza. Que você, evidentemente, trabalha com tudo isso, e essa tecnologia também foi muito importante para o seu trabalho, para o trabalho dos cientistas de modo geral. Precisamos monitorar, precisamos mapear e precisamos também, quando possível, fazer alertas de riscos, principalmente de secas e enchentes, para que a sociedade possa... Coisa boa, você tem 1 minuto para acrescentar o que você quiser. Bom, Geraldo, eu acho que é importante a gente olhar também que quando a gente olha esse Brasil, a gente tem o Nordeste brasileiro e olhando Tocantins, a formação de doutores hoje é menor do que o estado de São Paulo. Toda a nossa formação de doutores, ela está concentrada no centro-sul do país e nas grandes capitais. A gente tem que rever isso. E considerando também que a percentagem do ensino superior hoje no Brasil, ela está em 7% a 6%, sem educação. E o ensino médio ainda é mais desastroso nos números. Então a gente precisa melhorar esses números. Professor Humberto Barbosa, que prazer enorme eu tive em recebê-lo aqui. Tenho certeza que o meu público telespectador também. Muito obrigado por ter vindo. É sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Obrigado também, viu, Alberto? Obrigado, viu, pela indicação, só que eu já conhecia. Tá bom? Valeu. Vamos lá até os nossos comerciais. Lembrando do nosso Sebrae, lembrando que, segunda-feira, dia 3, o lançamento do meu livro aqui, viu? Aqui, a partir das 18 horas. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Boas entrevistas, né? Kátia Borle, o professor Humberto Barbosa. E agora vem excelente entrevista com a minha amiga Maristela Positano, que vem acompanhada da Kelly Lopes. Maristela você conhece há 200 anos. Ela faz aquela questão da paz. Sempre entrevistamos a Maristela. Sempre a Maristela trouxe ideias magníficas para cá. Ela e o André. Meu Deus do céu. E agora a Kelly Lopes aqui também, que é da Câmara de Vereadores daqui há muito tempo, mas que está aí unida em projetos. Porque a Maristela não para de ter projeto, né? É um negócio impressionante isso. Ela agora já está com um livro publicado na França. O que você quer mais? Em francês? O negócio está ficando bom. Pro lado dela é pro lado de todos aqueles que veem a obra de Maristela. Como vai, Maristela? Olha, eu estou muito bem, muito obrigado. É um prazer, né, te rever aqui. E como é bom a gente ter amigos. Não tenha dúvida. Eu acredito que o amigo, ele faz a diferença na nossa vida. Você sabia que ter amigos também melhora a nossa saúde? Mas eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Você já pensou uma vida sem amigos? É absurdo, Não né? existe. Então eu agradeço muito a sua amizade, o seu carinho. E eu Você agradeço você sempre. sabe que eu e André amamos você. Eu sei. Né? Nós admiramos muito todo o trabalho que você vem fazendo e esse serviço que você presta com o jornalismo, né? Mostrando as pessoas que fazem a diferença na sociedade, mostrando aquilo tudo que acontece dentro do bojo da nossa sociedade, das pessoas que promovem transformação social. É verdade. Eu sou apenas o fio condutor para pegar vocês e colocar de frente dos meus telespectadores com ideias boas. Kelly, que prazer receber você aqui. Prazer o meu, sabe? Eu estava aqui lembrando e voltando lá à Câmara dos Vereadores quando era na Praça Deodoro. Isso. E que você fazia seu programa lá naquela cafeteria maravilhosa. E muitas vezes eu acompanhei lá. É verdade, a gente conversava no intervalo sobre essa fase. Mas é tão gozado isso, porque o bate-papo nasceu, você sabe, em João Pessoa, há 32 anos atrás, ou 33, né? 33, né, João? 33 anos atrás. Ele nasceu lá. Passou para o Natal, veio para cá, tudo isso ininterruptamente, né? E aí a gente vai fazendo o programa em determinados lugares, daqui a pouco sai desse, vai para o outro e tal. Olha, eu lembro você da Bodega do Sertão, olha, eu lembro você de não sei onde. Que coisa boa, que coisa boa. Isso. A gente vai deixando aí a passagem preenchida. Um legado maravilhoso. Não né? é o que vale, É né? o que vale. Agora, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Me conta, Maristela. Olha, eu vim aqui, eu vim primeiro agradecer. Kelly é uma pessoa que é filha de... a mãe dela, a Laide Lopes, né? Ela foi, assim, uma assistente social que fez um trabalho maravilhoso. Ela não negava ajuda a quem precisava. A casa dela era sempre cheia. Isso é muito bom. Ela vivia para ajudar o próximo. E, assim, a mãe dela já não está mais entre nós, mas ela homenageia a mãe fazendo esse trabalho, reconhecendo mulheres que fazem trabalhos como a mãe dela fazia. E ela criou uma premiação que é Mulheres Guerreiras, que já existe há 3 anos e agora já vai se transformar em lei, ela está entrando... Uma premiação. É uma premiação que vai se tornar lei, né? E isso é muito importante, reconhecer mulheres... Que precisam ser reconhecidas. Porque tem muitas mulheres que estão na comunidade, que fazem um trabalho maravilhoso, mas estão no anonimato. Com certeza. Bom, se a mídia contempla mostrar a violência, tem que também mostrar aquelas que fazem o bem. Então nós vamos tirando essas mulheres do anonimato, assim também como aquelas que fazem outros trabalhos, os projetos sociais, que são voltados para as mulheres, que na realidade essas mulheres vão trabalhar
seus filhos, vão trabalhar as necessidades da sua comunidade, tudo aquilo que for necessário. Cada uma vai escolhendo a sua forma de doar o seu voluntariado. E ela faz esse trabalho. Vamos lá, Kelly, me conta. E eu fui convidada e reconhecida também, agora, no dia 3, no dia 6. Dia 3 não? Dia 3 3, você tem compromisso. com compromisso com você, com o seu livro. Muitas mulheres, a Marluce Caldas, a doutora Marluce Grande Caldas, já figura. recebeu ano passado, eu estive lá, Vera Leide Nazaré também recebeu, um abraço para vocês, deixo aqui o meu carinho, e esse ano eu estou me senti muito honrada de receber esse convite também. Que coisa boa. Vamos lá, por favor. Explica como é que isso tudo começou, minha querida Kelly. Como ela já adiantou um pouco, e assim, a minha mãe era uma assistente social sem formação, e eu sempre vivi nesse meio de Certo. vê-la ajudando. Mas quando eu vim para Maceió, que eu sou pernambucana, nasci em Caruaru, e minha mãe do Tô interior... indo para Caruaru amanhã. Ai, amo. Olha. E o forró, hein, que vai começar... Depois você me diz o que eu vou fazer lá. Tá certo, conto sim. Então, vindo para Maceió, eu casei, e minha mãe também casou e veio com meu pai para aqui, e se tornou, porque esse prêmio... Mas depois eu falo dessa parte, mas vamos lá. Então, na Câmara dos Vereadores, que eu tenho 21 anos de Câmara dos Certo. Vereadores, eu comecei a ver e participar de audiências públicas, tudo. E me inquietou como mulher, e vendo tudo aquilo que minha mãe fazia. E eu já era formada em pedagogia, Certo. e comecei a fazer direito, e vivenciando aquilo, a casa legislativa, eu comecei a ver e querer participar de projetos que ajudassem as pessoas. Perfeito. E passei a fazer serviço social e me formei, e aí eu disse, pronto, eu vou fazer o que a minha mãe fazia, né, sem formação, e agora eu com formação, vamos dar continuidade. Até então ela estava aqui entre nós, viva, e sempre me incentivou, mas há 4 anos ela faleceu. Não, ela tá viva aí. Tá viva. Tá olhando pra filha. Tá olhando, Olhando ela pra tá aqui. pra filha divulgar o trabalho dela. Exato. Então aí nasceu o Instituto Alaide Lopes, né, que eu faço ações em instituições. É uma ONG. E comecei a olhar muito para a mulher. Claro que a gente se envolve humanamente em todos os aspectos. É claro. E depois da pandemia, eu passei muito a ajudar, e teve um momento que eu estava distribuindo cestas básicas na Brejal, junto com... eu falei para você logo no início, aquele influencer Rei Costa. Sim. Ele estava nesse momento, não só ele, outros empresários, e eu vi muitas mulheres ali, sabe? Mulheres guerreiras mesmo, que estavam ali, e ali naquele momento anônimas. Então eu digo, peraí, vamos dar voz a essas mulheres e vamos premiá-las, homenageá-las, tanto mulheres que já têm um legado imenso, como aquela dona de casa, aquela mulher que está na periferia, aquela mulher que trabalha com a instituição, que ela tem a mesma bagagem de uma doutora, de uma juíza, Com de uma certeza. desembargadora. Com certeza. Esse é um trabalho muito interessante. Agora, como é que vocês conseguiram, ou você conseguiu, fazer a seleção? A seleção, nós começamos primeiro o primeiro que surgiu foi na Escola Nosso Lar, em 2022, foram mulheres anônimas, e tínhamos as mulheres, né, como eu falei, como a Maristela, que já tem uma história, já tem livros na França, né, Claro. tem que respeitar. Então, nós deixamos o palco só com as anônimas, né, que faziam um trabalho de maestria, mas também não eram formadas, não tinham uma Perfeito. profissão. Depois eu parei e olhei. Vamos colocar todas no mesmo nível. Perfeito. O mesmo prêmio que eu vou dar a Maristela, que faz parte de escola acadêmica, vamos dar para aquela mulher Com certeza. da periferia, mas que ela tem uma sabedoria incrível que nos passa também, que temos, né, o estudo, o nível Claro. superior. Qual é o nome do prêmio? É Mulheres Guerreiras, mas eu acabei não respondendo a você que o critério é você ter um comprometimento social.
né? Então, assim, o empresário, muitos empresários, mas você tem que ver a empresária que tem um comprometimento social, certo? Que ela faz, ela a Neném Breda, que já foi vereadora, né? Eu acho que ninguém sabe, a Neném Breda, ela vai ser uma das homenageadas. Sim. E ela tem uma instituição, ela e outras mulheres, não só foi ela, que fundou essa instituição. E para você ver, estava aí, sem ser reconhecida por isso. E o que faz a instituição dela? Dá aulas de balé, dá aulas de alfabetização. Para as famílias mais carentes? Para famílias bem carentes mesmo. Bom. O ano passado eu homenageei a Cláudia, que faz parte também desse grupo, da Neném Breda, e esse ano é ela. Eu gostaria muito de mandar um abraço também para a Neném Breda, porque lá nos idos, né, de 2001, 2002, quando a gente iniciou o trabalho da cultura de paz aqui em Alagoas, acho que ela era vereadora, e ela fez parte, ela participou de todo o processo. Nós fizemos o primeiro seminário com todos os professores da escola pública sobre paz. Um seminário onde foi um divisor de águas de lá para cá. Até hoje, muita coisa que a gente vem implantando desde lá, os professores vêm absorvendo e a gente não parou mais. Então, um abraço para você, Neném Breda, que bom que vou poder te reencontrar nesse momento. Como é que funcionam esses seminários? Nós trouxemos o Clóvis Nunes, que é especialista em cultura de paz, e ele então fez uma decorrência do que é a paz, porque muitas vezes nós temos a paz social, a paz ambiental e a paz interior. A paz social, ela se faz quando você também tem a paz interior. Quem não tem paz interior, automaticamente ela não contribui com a paz dentro de casa, no trabalho. Bom, e aí nós decorremos sobre a própria educação. Nós somos oriundos de uma educação onde nós somos obrigados, dentro do currículo, a estudar todos aqueles que fizeram a guerra, e nós reverenciamos aqueles que mais mataram nas guerras. Bom, já está errado. O conflito ser resolvido através de guerra para seres pensantes como nós, que somos humanos, é inadmissível. Não tenho dúvida. Então, nós fazemos essa reflexão. Nós não podemos negar a história, mas se nós estudamos aqueles que fizeram as guerras, nós temos que também estudar aqueles que também trabalham pela paz, que fazem trabalho de inclusão, como Martin Luther King, Gandhi, os pacificadores. Então, nós promovemos um trabalho, na época, logo no início, com 2.700 alunos, de troca de heróis. Então, nós trocamos os heróis matadores pelos heróis que defendem a vida. E a escola inteira, foi um mês de trabalho, toda a escola foi trabalhada, cada sala de aula representava um pacifista, aquela sala de aula estudava aquele pacifista, e depois metade daquela sala ia para outra sala que tinha o outro. Então, por exemplo, um estudou Gandhi, o outro Madre Teresa de Calcutá. Então, o pessoal de Madre Teresa de Calcutá ia para essa sala e trocava. E aí eles criaram, foi muito bom, porque todos eles optaram por uma forma de falar desses pacificadores na arte. Então, fizeram peça de teatro, jogral, música, Chico Mendes, foi lindo. E com isso, quando nós fazemos isso, o aluno, ele tem que pensar na paz. Agora, quem é esse aluno? O aluno, nós trabalhamos até a 6ª série, né, na época. Alunos matriculados no nível normal. Na escola normal. E daí nós também fomos para a periferia, para as organizações, para os locais, como os bairros mais periféricos, onde a violência impera. E aí nós fomos aprofundando. É verdade. Você deveria receber realmente, você e o André, um prêmio de paz, sem dúvida alguma, porque eu conheço esse trabalho de vocês, não é de hoje, de muitos e muitos anos atrás. Inclusive, o André foi secretário
secretário da Paz. Isso. Uma secretaria que devia existir até hoje, que acabou. Isso. Essa secretaria, na realidade, ela nasceu de um sonho nosso. Na época, nós falamos com a vereadora Tereza Nelma do sonho que a gente tinha de querer de que existisse essa secretaria. E é claro que passa pelo cunho político, então nós colocamos aquilo que nós gostaríamos que fosse essa secretaria. E ela realmente veio acontecer. Veio acontecer. Aí depois, infelizmente, foi a primeira Secretaria da Paz do Brasil. A única. A única. E olha, vinham pessoas de todos os estados para conhecer, para implantar nos seus estados. E aqui ela mudou. Ela foi passando por transformações. Hoje ela tem um outro nome, já não tem a mesma. Não. Ela tem outra. É outra história. É outra Seria finalidade. interessante voltar no tempo e no espaço. Kelly, rapidinho. Quando é que vai ser? Olha, o prêmio, aí, como eu falei com você, para você agora há pouco, o prêmio com essas mulheres, com a diversidade de mulheres que nós estamos homenageando dia 6 de junho, às 14 horas, na Câmara dos Vereadores. Lá na Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. Muito Quero bom. aqui agradecer ao presidente da casa, o vereador Galba Neto, né? Que ele abriu as portas da Casa do Povo para que a gente... Lógico, o Galba é inteligente. Exatamente. E todos os outros vereadores que, de forma unânime, também estão apoiando. Quantas serão as premiadas? 19 premiadas. 19 mulheres. 19. Que não deve ser fácil escolher, não. Não deve ser fácil. Então, essas 19 mulheres, nós vamos fazer um trabalho pós-prêmio, que não vai parar por aí, porque não vai ser só um prêmio para ter o glamour. Nós vamos fazer um trabalho para que realmente a gente empodere essas mulheres. Não, até mostrar o que elas fizeram depois de ganhar o prêmio. Exatamente. Não é só o que fizeram antes, não. Não. É isso. De como elas usufruíram do prêmio. O comprometimento. Junto com aquela homenagem. Para não ficar um prêmio igual a todos os outros. Tem que ser um prêmio diferente. Isso. Né? O Prêmio Mulheres Guerreiras é simplesmente para que a gente se comprometa, para que a gente crie uma rede de apoio e quando eu precisar para ajudar o próximo, eu já sei que eu posso contar com a Maristela, eu já sei que eu posso contar com a Ana, a esposa do... Você pode contar com o bate-papo. Com o bate-papo, com a esposa do vereador, né? Do presidente da casa, que ela também vai ser homenageada. Perfeito. Entendeu? Doutora Fátima Pirauá. Grande figura. Nossa, ela está pronta para ajudar todos. Amo. E agora tem que ser muito rápido. Agora rápido. Junto com a doutora Fátima Pirauá, nós estamos vendo que através desse projeto nós vamos apoiar as mães solos e nós vamos cuidar da primeira infância. Onde Fátima Pirauá coloca o dedo, tudo funciona. Né? Dia 6. Dia 6 de junho, às 14 horas, na Câmara dos Vereadores. Mulheres Guerreiras. Se me convidarem, eu vou. Tá bom? Já está convidado. Já está convidado. Aqui. Então tá bom, valeu. Tá. Muito bem, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, mas não sem antes pedir que vocês assistam junto comigo o vídeo do Klaus Roger, do Sebrae. Ele é analista do Sebrae. Vamos lá? Se você é MEI e está passando por alguma dessas situações pela primeira vez, como auditoria, processo de licitação para alguma compra do governo, que é um empréstimo ou financiamento, muito provavelmente você vai ser solicitado algumas certificações negativas. E aí, nesse momento, bate um desespero, se é a primeira vez que você vai estar fazendo isso, de dizer como é que eu faço, é muito difícil, complicado. Estou nesse vídeo para te mostrar que isso é um processo muito fácil, simples, você vai fazer na sua casa, no seu computador, rapidinho e em poucos minutos. Bora comigo? O meu nome é Klaus Roger, eu sou analista do Sebrae Alagoas. Então, bora lá pro passo a passo. Como eu disse para vocês, é muito fácil, muito prático. Então você já pode ir abrindo uma janela do lado, coloca as duas janelas lado a lado, fica vendo o vídeo aqui num cantinho e abre a janela no outro lado, que aí você vai fazendo junto comigo e você vai ver que é muito simples. Primeira coisa, vamos lá no Pai, no pesquisador, seja Google, enfim, o que você usar, e pesquisa Portal do Empreendedor. Você vai ver várias opções, né? Mas a primeira delas, provavelmente, que é essa que você está vendo aqui na tela, é a correta, que é a opção que está com www.gov.br. Clica nela,
Então, é isso. Essa foi a diquinha de hoje. Foi uma dica rápida, uma dica simples, mas que eu sei que muita gente tem dúvidas. Toda semana a gente está aqui de volta com outros vídeos importantes, seja para você que é MEI ou para outros tipos de empreendedor, para outras categorias. Então, se você gostou disso, já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever e a gente volta a qualquer momento. Tá certo? Até logo! Tá vendo? O Sebrae sempre presente, né? Sim, Sempre sim. presente. Agora sim, muito obrigado por terem vindo, obrigado mesmo, e até o próximo bate-papo, se Deus quiser, não esquecendo que segunda-feira é o lançamento do Tribunando com Independência. Vamos lá, gente, voltamos já? Não, voltamos no próximo sábado, se Deus quiser, e ele mandou dizer que quer. Então, o encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.